Então, é isso aí. Boa noite. A gente vai falar hoje dos postulados da mecânica quântica, tá? O que são os postulados da mecânica quântica, né? A gente, toda teoria da natureza tem em algum momento que postular algumas características, né? Afirmar algumas características que a teoria afirma ou coloca que a natureza aparentemente satisfaz, né? Alguma regra que a natureza segue. E uma vez definida essa regra, a teoria faz previsões a partir dessas regras, né? Então é como se a gente fizesse assim, a gente vai jogar um jogo, né? Vai jogar banco imobiliário. Então, sei lá, tem uma série de regras do jogo e tudo que acontece dentro do jogo vai seguir aquelas regras. Então tem um conjunto de coisas que são as regras do jogo, que são as regras mínimas que permitem que você entenda como funciona toda aquela realidade daquele jogo. Toda teoria física é uma coisa assim. A primeira coisa que você tem que fazer a primeira, na verdade, não historicamente, né? Não é um primeiro do ponto de vista histórico. Inclusive, não é o que acontece do ponto de vista histórico, tá? Depois a gente fala um pouquinho disso, mas para você colocar uma teoria física, uma teoria sobre a realidade, uma proposta sobre uma explicação da realidade que tenha sentido, você precisa dizer quais são as regras, né, que você está pretendendo, que você está propondo que a natureza segue. Isso são os postulados de uma teoria física, né? Então, por exemplo, no caso da mecânica clássica, tem postulados. E os postulados da mecânica clássica são que força igual a massa por aceleração, mecânica clássica newtoniana, né? Força igual a massa por aceleração. O segundo postulado é a lei da inércia, né? Que todo corpo vai permanecer com velocidade constante se nenhuma força agir sobre ele. E o terceiro postulado que é ação e reação, né? Que toda força corresponde a uma força no sentido contrário de mesma intensidade. Então, esses são os três postulados da mecânica clássica. Na mecânica clássica, a gente esses postulados são até bastante abstratos, né? Inclusive, alguns são pouco intuitivos, né? O próprio postulado da inércia não é um postulado intuitivo, né? Inclusive, por isso que ele demorou muito tempo para ser realmente assimilado na ciência, né? Pela maior parte da história das tentativas de explicar o mundo físico, as pessoas acreditavam que se você jogasse um objeto e não agisse sobre esse objeto continuamente, que esse objeto ia parando, né? A compreensão da inércia no sentido de que o objeto continua andando indefinidamente com velocidade constante só foi bem colocado pelo Newton, né? Uma coisa bastante avançada até do ponto de vista da história da ciência. Então não é um postulado que é intuitivo, na verdade, tanto que demorou muito para ser colocado, mas que depois que a gente pensa um pouco, a gente fala, é verdade, é assim, né? Sei lá, quando eu estou dentro de um ônibus, eu não sinto permanentemente aceleração para trás, né? Ou se eu só um mosquito dentro do ônibus, ele voa como se ele estivesse fora do ônibus da mesma maneira. Ele não vai voando para trás do ônibus, né? Coisas assim. Então, a gente, no caso da mecânica clássica, a gente facilmente, ou mais ou menos facilmente, a gente acaba entendendo que os postulados fazem sentido, ou eu vou usar uma palavra aqui, que os postulados são mais ou menos naturais de acordo com a nossa experiência da natureza, né? Então, mesmo que a inércia, ação e reação não sejam coisas óbvias, se a gente pensa um pouco sobre a nossa experiência cotidiana e a gente acaba percebendo, é verdade, ação e reação, né? Não é uma coisa que eu nunca parei para pensar, mas se eu empurro uma parede, eu vou para trás, né? Então, tá vendo? Ação e reação faz sentido. Então, a gente facilmente aceita os postulados da mecânica clássica como sendo um conjunto de regras que parecem ser naturais para a nossa experiência. As leis da física, quando vão divergindo da mecânica clássica, das coisas que estão relacionadas com a nossa experiência, vão se afastando da nossa percepção natural do mundo, né? Então, se a gente, por exemplo, vai para a mecânica relativística, né?
sei lá, um dos postulados da mecânica relativística é que a velocidade da luz não muda independentemente do referencial, do movimento do referencial. Esse postulado, obviamente, não tem nada a ver com a nossa experiência cotidiana, né? Então, dizer que, sei lá, que você está dentro de um trem ou fora de um trem, a velocidade da luz ela é a mesma, independentemente do trem estar andando ou não, assim, isso não tem nada a ver com a nossa experiência cotidiana. E a mecânica quântica ela anda nessa direção, né? Os postulados da mecânica quântica também são postulados que se afastam muito da nossa experiência cotidiana, porque não são. A mecânica quântica não é uma teoria que ela é muito relevante para descrever a nossa experiência cotidiana do mundo, né? Ela é importante para descrever fenômenos microscópicos, fenômenos de alta energia, coisas desse tipo. Então, as regras da natureza que a mecânica quântica postula que existem são regras que não tem nenhum correlato com a nossa experiência do dia a dia. Então, quando a gente coloca esses postulados, né, no caso da mecânica quântica isso acontece de maneira bastante clara, assim, né, eles acabam se manifestando de uma maneira muito operacional, no sentido muito matemático. Então a gente vai escrever os postulados aqui e a gente vai dizer o que eles significam, né? E a gente tem que enxergar, e eles essencialmente são uma formalização assim, de um conjunto de regras, de conceitos matemáticos a partir dos quais é possível fazer previsões. Então é isso que a gente está fazendo quando a gente faz os postulados da mecânica quântica e das outras teorias também. É colocar um conjunto de regras, um conjunto de afirmações de natureza matemática que permitem, a partir desse conjunto de regras, você fazer previsões. E aí, a teoria a teoria baseada nesses postulados vai ser verdadeira ou menos verdadeira se as previsões feitas a partir desses postulados correspondem à realidade ou não. Mas a gente tem que, como a gente vai enxergar, né, esses postulados, em princípio, né, como regras de um jogo, né? A diferença é que esse jogo é como a natureza se comporta. E as regras que a gente vai colocar são regras que poderiam estar certas, poderiam estar erradas, e a validade dessas regras, ou seja, o fato da natureza seguir essas regras, é uma coisa passível de verificação a partir da previsão dos resultados que essas regras implicam e de se esses resultados são compatíveis com a realidade, né? E aí o que acontece, né, quando a gente, aqui vou fazer um pouco de filosofia e de como é que é o aprendizado da mecânica quântica, né, para me adiantar essa aula que tem alguns aspectos talvez um pouco áridos, tá? O que acontece no processo de aprendizado da mecânica quântica, né? A gente vai colocar essas regras, gente, como eu falei, você tem que imaginar que elas são as regras de um jogo, sei lá, de pôquer, por exemplo. Um jogo... Você aprendeu a jogar pôquer. A primeira vez que você joga pôquer, você perde dinheiro, né? Seus amigos sabem jogar muito melhor que você, então você perde dinheiro. Aí você vai jogando, continua jogando, aí você vai assimilando aquelas regras vão ficando naturais para você. E aí as regras do jogo, seja pôquer, seja banco imobiliário, seja qualquer outro jogo, aquelas regras vão ficando internalizadas e você vai começando a achar natural raciocinar em cima dessas regras. Tipo, qual que é a próxima decisão que eu tenho que tomar? Qual que é o resultado mais provável que vai acontecer na próxima jogada? Se acontecer isso na próxima jogada, o que eu tenho que fazer? Então, quando você internaliza as regras, quando você treina a aplicação das regras, fazendo aquele jogo muitas vezes, o nosso cérebro acaba progressivamente sendo capaz de achar que entendeu, né? Ou seja, você acaba entendendo aquelas regras a ponto de fazer previsões, de achá-las naturais, de entender se alguém fala alguma coisa que aconteceu para você, você sabe que aquela coisa tá errada. Não, isso aqui não faz parte das regras do jogo, isso aqui sim faz. Alguém fez essa jogada, não, sabe, isso aí tá errado. Ou alguém vai tentar fazer isso, não, isso aí vai dar errado, porque a pessoa tá fazendo uma coisa que obviamente não tá de acordo com as regras do jogo. Ou é uma jogada ruim. Né? Então você acaba aprendendo a jogar. Né? E na mecânica quântica é isso que vai acontecer, né? Isso que tem que acontecer no processo de aprendizado da mecânica quântica. A gente vai ver, a gente vai vendo como surge o conjunto, o arcabouço conceitual da mecânica quântica do ponto de vista histórico, mas chega um momento onde a gente fala, olha, tá bom,
dado esse conjunto de coisas históricas, em um momento, toda a comunidade da física lá envolvida, no final da década de 1920, a comunidade falou, ó, vamos sentar e vamos falar quais são o mínimo conjunto de regras que a gente acredita que são a base de todas as observações experimentais que a gente tem. E aí eles formulam os postulados da mecânica quântica. Então a gente fala, ó, esse é o conjunto mínimo de regras, que não são regras derivadas assim de experimentos, né? Ou seja, são coisas que não são verificáveis experimentalmente, não são uma observação experimental, são uma regra matemática a partir da qual você consegue fazer observações experimentais. E aí esse conjunto de regras, uma vez bem entendido, uma vez bem assimilado, uma vez que você treina a trabalhar com esse conjunto de regras, você vai progressivamente entendendo como é que você faz previsões com esse conjunto, o que esse conjunto de regras implica para diferentes características da natureza. E aí, bom, aí a mecânica quântica ela se estabelece pela progressiva verificação experimental daquele conjunto de regras, né? Das previsões que decorrem daquele conjunto de regras. Então, hoje a gente vai descrever os postulados da mecânica quântica, aí a gente vai falar um pouco, bom, da onde eles vêm, né? Ou seja, por que surgiu a motivação de definir cada um desses postulados, mas a gente vai ver que, bom, que eles são regras bastante áridas do ponto de vista matemático e que a gente, com o tempo, vai ter que aplicar em diferentes sistemas para se acostumar com essas regras e começar a ser capaz de raciocinar a partir delas. Nisso que consiste saber mecânica quântica do ponto de vista operacional, ou seja, saber obter resultados a partir de teoria quântica de qualquer sistema, átomos, moléculas e assim sucessivamente. Então vamos lá, vamos começar a listar os postulados da mecânica quântica, né? Primeiro postulado. Vamos dar a letrinha aqui. Primeiro postulado da mecânica quântica. É um postulado, todos os postulados a gente vai ver que eles têm uma formulação tanto formal, e aí a gente vai explicar o que significa essa formulação com uma linguagem menos rigorosa, né? Então o primeiro postulado é o seguinte, existe uma função de onda que descreve totalmente um sistema físico, ou qualquer sistema físico. Bom, o que isso está dizendo, né? A palavra crucial desse postulado aqui são, na verdade, duas coisas que são cruciais. A palavra, existe uma função de onda, e a segunda, que descreve totalmente um sistema físico. Então, o que significam essas duas coisas? Primeiro, existir uma função de onda, a gente está afirmando, olha, existe uma coisa, um objeto matemático, tá, que é uma função, tá, que é uma função com características ondulatórias, ou seja, é uma função que é de uma natureza matemática que a gente faz uma analogia com funções de ondas clássicas, né? Então vão ser funções que têm uma dependência temporal, que vão ter uma dependência espacial, que vão ter alguma espécie de caráter oscilante e que vão participar de todo aquele conjunto de fenômenos físicos ondulatórios que a gente conhece para a mecânica clássica, né? Sei lá, interferência, difração e todas essas coisas. Então existe essa coisa que é esse objeto matemático, função de onda. Essa função, e aqui é outro ponto crítico aqui dessa descrição, essa função descreve totalmente um sistema físico. Tá? O que significa esse totalmente? Esse totalmente é muito importante nesse postulado. Esse totalmente diz o seguinte, se você tem um objeto físico qualquer, um elétron no átomo de hidrogênio, ou o átomo de hidrogênio inteiro, ou a molécula de hidrogênio, H2, ou uma molécula de água, ou uma molécula de um polímero, ou um copo de água, ou um gato, sei lá, um gato dentro de uma caixa, qualquer coisa, né? Qualquer objeto físico que você quiser descrever,
Esse postulado da mecânica quântica diz que existe uma função de onda que descreve totalmente esse objeto físico. Totalmente significa que todas as propriedades daquele sistema são decorrentes das características dessa função de onda. Então, no caso do elétron no átomo de hidrogênio. Bom, o elétron no átomo de hidrogênio ele tem uma energia. Bom, a função de onda tem que permitir que você saiba qual é a energia desse elétron. Esse elétron tem um momento angular, então a função de onda tem que descrever qual é o momento angular daquele elétron. A molécula de hidrogênio tem um comprimento de ligação, H2, tem uma distância, ligação hidrogênio-hidrogênio, uma propriedade física da molécula de hidrogênio. Então a função de onda vai descrever qual que é o comprimento da ligação e como é que são as características do comprimento de ligação da molécula de hidrogênio. Um copo de água tem uma temperatura, tem todas as características daquele copo de água. Bom, a função de onda vai ter que ser capaz de descrever todas as características daquele copo de água. A água é transparente. Bom, o fato da água ser transparente tem que decorrer das características da função de onda que descreve o copo d'água. E o gato tem um pelo cinza. Bom, a função de onda vai descrever totalmente o sistema físico, significa que a cor do pelo do gato tem que ser uma característica decorrente da natureza da função de onda que descreve aquele sistema. Então, isso totalmente é muito importante no sentido de afirmar que não existe nenhuma outra coisa na realidade, tá? O primeiro postulado, ele é essencialmente isso. Ele diz, olha, uma função de onda, a todo sistema físico corresponde uma função de onda, e essa função de onda descreve todas as características desse sistema físico. Não existe nada na realidade que seja alheio às características dessa função de onda. Tá? Então, tudo que você pretender medir, tudo que você pretender calcular, tudo que você pretender entender de um sistema físico tem que poder ser calculado, medido, descrito pelas características da função de onda que descreve esse sistema. Tá? Esse é o primeiro postulado. Central para que a mecânica quântica seja uma descrição completa da natureza, né? Ou seja, se você pretende que a teoria que você está formulando seja uma descrição completa da natureza, tudo que é mensurável na natureza tem que decorrer dos postulados dessa teoria. Então, esse é o primeiro postulado. Segundo postulado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, hein? Cada coisa aqui é cheia de nuances, tá? Segundo postulado. Esse postulado é interessante relacionado com o primeiro, né? E aqui ele vai introduzir uma linguagem que é muito comum, muito importante na mecânica quântica também, que é o seguinte. Para cada, e essa é a linguagem, esse é o termo muito comum na mecânica quântica que assume uma importância muito central. Para cada observável, esse termo aqui é muito importante, da mecânica clássica, existe um operador, a gente vai falar tudo isso, tá? Um operador na mecânica quântica essa é a primeira parte da história, tá? E depois a gente vai continuar falando um pouco disso aqui. O que isso aqui está dizendo? Olha, para cada coisa que você pode observar na mecânica clássica, como eu mencionei, a energia do elétron no átomo de hidrogênio, o comprimento da ligação da molécula de hidrogênio, o fato da água ser transparente, o fato do pelo do gato ser cinza, o fato do gato estar a uma determinada velocidade, correndo pela sala, ou se o gato está parado, todas as características de um sistema físico que são observáveis, e observável aqui é uma palavra que assume uma conotação técnica muito importante na mecânica quântica, mas ela é exatamente o que ela significa, uma coisa que pode ser observada. Então, se tem qualquer propriedade de um sistema físico no qual que você pode observar,
Tá vendo lá? Tá vendo? Olha para o sistema, ele tem uma característica. Qual é a energia, qual que é a cor, qual que é o peso, qualquer coisa, qualquer característica daquele objeto, para cada coisa que você pode observar de um sistema físico, tem que existir um operador na mecânica quântica. O que é esse operador? Esse operador é uma conta, né? Uma conta que, essencialmente, né, no caso mais geral, né, é uma conta que vai ser feita sobre a tal da função de onda. Então, se essa função de onda descreve completamente o sistema físico, então você tem que ir pensando que essa função de onda é um objeto matemático, né? Uma função f de x, y, z, t, etc. igual a alguma coisa. A gente tem que, se essa função de onda descreve completamente qualquer sistema físico, se você vai querer conhecer uma propriedade desse sistema físico, você vai ter que estudar alguma característica dessa função de onda. Bom, um operador é uma conta feita sobre a função de onda. Então você faz uma conta que quando você faz essa conta sobre a função de onda, você obtém um resultado. E o que a gente está afirmando como segundo postulado é que qualquer propriedade física da mecânica clássica vai ter um operador correspondente. Então, se a função de onda descreve completamente o sistema, tem que ser possível determinar qualquer propriedade do sistema a partir dessa função de onda. Bom, a conta que você faz para determinar qual que é a propriedade a partir da função de onda é essa operação. É uma operação específica para cada coisa que você quer observar. Então, para cada observável corresponde uma conta específica que a gente chama de operador. Esse operador, ele é um tipo de conta, não é qualquer conta que você faz que pode ser, que pode corresponder a um valor observável. Esse operador, ele tem o tipo de operador, e aqui eu vou, obviamente esse provavelmente é um termo novo para a maior parte de vocês, é um tipo de operador que a gente chama de operador hermitiano. Tá? Em homenagem ao Hermite, que foi um matemático importante aí do fim do século XIX. Tá? O que é um operador hermitiano? A primeira característica desse operador hermitiano é que ele tem autovalores reais. Essa é a característica mais fácil de entender. Autovalores reais. A segunda característica, a gente vai falar dessa aqui primeiro, né? A segunda característica é que ele tem autovetores associados a autovalores diferentes ortogonais. Essas características aqui, né, que são as características do tipo de conta que pode representar uma coisa observável na natureza, a primeira delas, né, que é o fato de ter valores reais, a gente até mais ou menos consegue entender que isso tem que ser assim. A segunda é uma coisa meio indireta, não é uma coisa muito natural, né, mas termina por ser o necessário, né. Mas, por exemplo, né, o que é? Vamos colocar aqui do lado, né, vamos dar um exemplo, né. A gente já falou, né, que a equação de Schrödinger é essa aqui, né, num caso unidimensional, independente do tempo, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da função em relação a x, mais energia potencial vezes x, mais energia potencial em x. Tudo isso aplicado sobre a função é igual a energia vezes a própria função. Essa é a famosa equação de Schrödinger, que você mais ou menos consegue intuir ela a partir de argumentos de mecânica ondulatória clássica e do postulado de de Broglie para a relação entre momento e frequência e comprimento de onda de uma partícula. E aí a gente disse, né, que isso aqui, que essa conta aqui, né, isso aqui essa conta aqui, que é fazer duas vezes a derivada segunda, fazer duas vezes a derivada, depois multiplicar por essa constante aqui e somar com o potencial,
A gente chamou isso aqui de operador de energia total. Operador de energia total. E recebe um nome especial, né, na mecânica quântica, que é o nome que a gente chama de hamiltoniano, né? Tá? Que é o operador de energia total, que recebe esse nome aí especial de hamiltoniano. Isso aqui é um operador, tá? Então, como eu disse, é a conta que, feita sobre a função de onda, permite que a gente determine qual é a energia total do sistema, tá? Então, isso aqui é a função de onda. Então, a função de onda está aqui. Se você você faz essa conta aqui sobre a função de onda, se essa função de onda aqui for uma autofunção desse operador, né? A própria definição disso, o resultado de fazer essa conta sobre a função de onda vai dar a energia da função da energia vezes a própria função de onda. Então, se φ de x é autofunção, é uma autofunção, a gente chama isso aqui de h, né? A gente tem que h aplicado a φ de x é igual a e vezes φ de x, onde isso aqui é energia. Então, energia. E essa energia é o que é o autovalor, né? O autovalor de H associado a φ de x. Então, se φ de x é uma autofunção, a essa função corresponde um autovalor, ou vice-versa. Esse autovalor corresponde a essa autofunção, a essa autofunção corresponde a esse autovalor, melhor dito, né? E esse autovalor é a energia. A energia, né? Por que a gente está repetindo isso aqui? Porque essa energia aqui é a tal da propriedade física. Isso aqui é a propriedade física. Isso aqui é observável. Então, a energia é uma coisa que a gente pode medir. Observável. Por exemplo, a gente pode medir fazendo o espectro de absorção ou de emissão desse sistema aqui, né, no qual aí o elétron, sei lá, a partícula vai sofrer uma transição entre dois níveis de energia e a gente determina qual que é a diferença de energia de dois níveis, por exemplo. Então, essa é uma maneira de medir qual que é uma propriedade diretamente relacionada com a energia das funções que o sistema pode ter. Essa propriedade ela é uma propriedade física, portanto observável, e se ela é uma propriedade física observável, ela tem que ser um número real, tá? Então, portanto, isso aqui tem que ser um número real. Em oposição ao quê? Ela tem que ser um número real. Em oposição ao quê? Em oposição a um número complexo, tá? O que uma coisa que não é um número real é um número complexo. O que é um número complexo? Alguma coisa do tipo a mais b, i, onde i é a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, isso aqui existe na matemática, né? Os números complexos. Mas se a coisa que a gente está... Se o operador aplicado sobre essa função de onda tem que resultar numa coisa, que é o autovalor, que corresponde a uma propriedade física, a propriedade física não pode ser descrita por um número complexo, porque na raiz de menos 1, justamente não chama número real, porque não tem nada na natureza que você meça que vai dar raiz quadrada de menos 1. Então, esse número, que é o autovalor do operador H, tem que ser um número real. Então, qualquer conta, né? Isso aqui vale para o operador de energia total, mas vale para qualquer propriedade. Então, vamos supor qualquer propriedade de um sistema físico. Vamos dizer que a gente tem uma propriedade A. Então, vai corresponder uma conta que vai dizer o seguinte, que esse A feito sobre a função de onda, se a função de onda é uma autofunção de A, isso aqui vai dar um número vezes a própria A, vezes a própria função de onda. Isso aqui vai ser o valor da propriedade. Isso aqui é o valor da propriedade associado a essa função de onda.
E tem que ser um número real, porque isso aqui é uma coisa que supostamente pode ser medida. Número real. Tá? E é o alto valor de A. E é o alto valor de A. Tá? É um alto valor de A. Então, justamente o que a gente está vendo é que se a gente pretende que essa conta, que esse operador seja correspondente a um valor, a uma propriedade mensurável na vida real, os autovalores desse operador têm que ser números reais, porque são as coisas que vão corresponder às possíveis medidas experimentais daquela propriedade feita sobre aquela função. Tá? Então, por isso que as contas feitas, né, voltando aqui para os nossos postulados, por isso que um operador na mecânica quântica que corresponde a um observável da mecânica clássica tem que ter autovalores reais, tá? Tem que ter autovalores reais, porque os autovalores desse operador vão corresponder aos possíveis resultados de medidas experimentais que são feitas sobre a função de onda, correspondentes àquela propriedade. Bom, os operadores do tipo hermitiano, os operadores hermitianos, é assim que a gente fala, são operadores que têm essa característica de ter autovalores reais, tá? E além de ter essa característica de ter autovalores reais, eles também têm autovetores associados a autovalores diferentes que são ortogonais, tá? Então, a gente falou disso, né? Isso aqui vai ser, não tem uma razão, pelo menos que eu consiga lembrar, uma razão física muito profunda, não sei se a palavra é profunda, mas muito evidente para que isso tenha que ser assim, né? Mas, no fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Que esses operadores, né? Os operadores hermitianos, são muito similares às matrizes simétricas na álgebra. As matrizes simétricas, né, que nem aquela matriz que a gente escreveu assim, né, acho que a gente deu um exemplo muito simples, uma matriz simétrica desse tipo aqui. Essa matriz A simétrica, ela tem autovalores lambda igual a 1, lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a 2, ou ao contrário, né, acho que é melhor colocar ao contrário. Lambda 1 igual a 2 e lambda 1 igual a 1, tá? E autovetores da forma V, um autovetor V1, que era o autovetor 1, 0, e o autovetor V2, correspondente a lambda 2, que é o vetor 0, 1, né? Então, o que significa isso, né? Que a matriz A, 2, 0, 0, 1, quando aplicada sobre um vetor do tipo, qualquer múltiplo, na verdade, num vetor do tipo 1, 0, essa conta dá, 2 vezes 1 dá 2, 0 vezes 1 dá 0, então vai dar 2 vezes, 2 vezes 1 dá 2, 0 vezes 1 dá 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes o vetor 1, 0, tá? Então, o vetor 1, 0 é um autovetor da matriz A associado ao autovalor 2. Tá? E a mesma coisa para o outro autovalor. Esse exemplo a gente tem em aula. Então, que características isso aqui tem? Primeiro, esses dois vetores são ortogonais. Esses dois vetores aqui são ortogonais. Tá? Então, isso é similar ao que a gente está falando dos operadores hermitianos. Tá? Os operadores hermitianos também têm autovetores ortogonais, nos casos são as autofunções, são ortogonais. E esses dois números aqui, ó, lambda 1 e lambda 2, são reais. Tá? Lambda 1 e lambda 2 são números reais. A gente não demonstrou isso aqui, não é muito difícil de demonstrar, tá? Mas, para matrizes simétricas, mas estamos observando aqui que os dois autovalores são números reais. Tá? Então é a mesma coisa, as matrizes simétricas são operadores hermitianos, tá? São operadores que têm as mesmas características dos operadores que podem ser operadores que descrevem propriedades físicas da mecânica quântica. Tá? Então
voltando lá, esse é o segundo postulado da mecânica quântica, que para cada observável na mecânica clássica tem que existir uma conta que, feita sobre a função de onda, resulte no valor da propriedade, permita que a gente calcule a propriedade daquele observável dada a função de onda. E como esses operadores têm que corresponder a observações reais, não podem ser quaisquer conta, né? Qualquer conta que pode corresponder a um observável real. Tá? Em particular, tem que ser operadores desse tipo, o tipo hermitiano, que tem essas características aqui. Tá? Depois a definição formal do que são os operadores hermitianos a gente vê mais para frente. Mas é quase isso mesmo. Bom, o que acontece quando a gente faz uma medida, né? 3 aqui. 3. Terceiro postulado da mecânica quântica. O que acontece quando a gente faz uma medida, né? Quando a gente tem um sistema, por exemplo, lá um átomo de hidrogênio, tem um elétron no átomo de hidrogênio e a gente tenta medir a energia dele. Quando a gente tenta medir a energia dele, a gente vai obter um resultado. O que é o resultado que a gente obtém? Esse é o terceiro postulado da mecânica quântica, tá? O terceiro postulado diz o seguinte, que os únicos valores observáveis são os autovalores do operador correspondente. Bom, isso aqui, o que é esse postulado, né? Os únicos valores observáveis são os autovalores do operador correspondente. Isso aqui significa que a gente, quando faz medidas experimentais sobre algum sistema, tem valores específicos que podem ser observados e outros valores que não podem ser observados. Tá? Então, esse terceiro postulado, ele é a afirmação da quantização. Ele é o postulado que afirma a mecânica quântica como uma teoria quântica, uma teoria de valores discretos de coisas, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, que é o caso, um operador que a gente conhece melhor, né, que é o operador hermitiano, operador hamiltoniano, que vai dar energia total, e a gente tem aqui, o operador Hφ igual a Eφ, né? A gente falou muito pouco de átomo de hidrogênio, mas vocês estão cansados de falar do átomo de hidrogênio. Então, quais são as funções de onda possíveis do átomo de hidrogênio? Né? Sei lá, e as energias dessas funções de onda. A gente tem lá, o orbital 1s, aí depois a gente tem o nível 2, que tem 4 orbitais, que tem os orbitais 2s e os 3 orbitais 2p. Depois a gente tem todos aqueles orbitais do nível 3, né? 3s, 3p, 3D. No átomo de hidrogênio são todo o nível de a energia desses orbitais é determinada só pelo número quântico principal, né? Então o 2s e o 2p são degenerados no átomo de hidrogênio, né? O 3s também, todos do nível 3 também. Quando a gente vai adicionar mais elétrons e mais prótons no átomo, isso aqui vai desdobrando, né? Depois a gente tem o nível 4, que tem um monte lá de orbitais, são todas as soluções, né? 4s, 4p, 4d, 4f, né? E aí isso aqui são todas as soluções da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, né? Que a gente já está cansado de ouvir falar, mesmo sem entender com muita profundidade o que significa cada uma delas, né? E o que a gente está dizendo é o seguinte, né? O que significa? Os únicos valores observáveis são os autovalores do operador correspondente. Bom, o operador correspondente à energia total é o operador H. E a gente está dizendo agora o seguinte, que se a gente fizer uma medida da energia do elétron nesse átomo, só é possível observar a energia do orbital 1s, ou a energia do orbital 2s, ou 2p, porque aqui é a mesma, ou a energia do nível 3, ou a energia do nível 4. Então, se a gente tentar fazer uma medida experimental da energia, a gente nunca vai observar um valor intermediário, tá? Então,
valores intermediários de energia não são observáveis. Não são observáveis. Então, é a própria natureza da quantização. Tá? Então, você afirmar que você só pode observar os autovalores do operador da propriedade correspondente significa que existe um conjunto discreto, né, quantizado de possíveis observações experimentais. Então, essa é a própria natureza da observação experimental, tá? da quantização da mecânica quântica. Esse é o terceiro postulado. Agora bem, aqui talvez não tenha ficado totalmente... Isso aqui a gente não falou muito disso, né? Mas por que isso aqui é um pouco mais complicado do que parece? Tá? Um pouco mais complicado do que isso. Porque, tudo bem, se a função... A gente já falou isso muitas vezes, né? Se a função φ de x é a autofunção de h... A gente sabe que aplica H sobre φ de x e aí vai obter energia vezes φ de x, né? Então, por exemplo, se φ de x for o orbital 1s do átomo de hidrogênio, aqui a gente vai ter a energia do orbital 1s do átomo de hidrogênio. O que a gente não falou com muita, a gente ainda não falou de maneira muito extensa, é do fato de que φ de x pode não ser uma autofunção. Ele pode não ser uma autofunção de H ou de qualquer outra propriedade. Tá? H é uma propriedade dentre todas as propriedades que o elétron tem no átomo de hidrogênio. Tá? A energia total é uma das propriedades que o elétron tem. O elétron tem outras propriedades também. E a função de onda que descreve o elétron, ela pode ser uma autofunção do operador de energia total, ela pode não ser uma autofunção do operador de energia total, assim como ela pode ser uma função do operador de energia potencial, e ela pode não ser uma autofunção do operador de energia potencial. As funções de ondas que descrevem um sistema não estão limitadas às autofunções de nenhum operador. A função que descreve o sistema, ela não precisa ser uma autofunção de operador nenhum. Ainda assim, mesmo que ela não seja uma autofunção de operador nenhum, mesmo que ela não seja uma autofunção de operador, do operador que você está querendo fazer a medida, no momento que você faz uma medida, você vai observar uma energia ou a outra energia do sistema. Tá? Você vai observar uma das propriedades que corresponde a um dos autovalores da operação que você está querendo medir. Tá? O que significa isso? Vamos dar um exemplo. Aqui não é fácil dar exemplos disso antes de entrar não uma matemática complicada, mas entrar a fazer algumas contas. Né? Então eu vou tentar dar um exemplo físico disso, né, que talvez ajude a entender um pouco a ideia. Né? A gente mencionou, né, aqui está na lista de exercícios, que a gente pode fazer um experimento de polarização da luz. Tá? Então, vamos supor que a gente joga a luz aqui e a gente coloca aqui um polarizador vertical. Aí a luz que vai sair daqui é uma luz polarizada verticalmente. Tá? A gente representa essa luz polarizada, a luz está se propagando nessa direção. A gente representa a polarização da luz por essas flechinhas verticais, indicando que essa luz está polarizada verticalmente. Então, isso aqui é um polarizador. Tá? Aí a gente vai fazer medidas da polarização dessa luz, por exemplo. Né? Então, como é que a gente vai fazer uma medida da polarização dessa luz? Por exemplo, eu vou botar um polarizador. Vou colocar um polarizador, imagina que isso aqui foi feito, tá? Essa parte aqui do experimento. Foi feito dentro de uma caixa preta, eu não vi, tá? Sei lá, ou é luz emitida de qualquer fonte de radiação, eu quero conhecer a polarização dessa luz
associada a essa fonte de radiação. E aqui tem um buraquinho, então a luz está escapando por aqui. E vamos supor que eu não conheço a polarização dessa luz. Aí eu vou tentar medir a polarização dessa luz. A polarização da luz é uma coisa observável. E como eu faço para medir? Eu justamente coloco um polarizador aqui. Coloco um polarizador. E vamos lá, eu fui lá e coloquei um polarizador vertical. Eu vou observar que 100% da luz passa para cá. Tá? Ou seja, toda a luz incidente no polarizador foi transmitida. Então, não é tão óbvio, mas isso significa que eu tenho certeza absoluta que a polarização da luz é essa polarização vertical, e isso aqui é o meu operador, né? Isso aqui tem que corresponder a uma operação. Isso aqui é o operador. Isso aqui existe uma função de onda que descreve esses fótons que estão saindo aqui desse negócio, que estão saindo desse experimento. Aí eu vou fazer uma medida da polarização desse fóton, isso significa fazer uma operação sobre a função de onda, e ela corresponde a uma medida experimental. Então o operador é o próprio polarizador. E eu observo que todos os fótons passam, isso significa que a polarização dos fótons é vertical. Que a polarização dos fótons é vertical. Ou, em outras palavras, a função de onda é a autofunção do polarizador vertical, dessa medida de polarização vertical. O que quer dizer isso? Que sempre que eu meço a polarização vertical, o resultado é que o fóton tem a polarização vertical. Então, isso aqui é um experimento fácil de fazer, você pode comprar essas lentes de polarização lá no Mercado Livre e fazer, mas o que eu estou querendo que analogia menos experimentável, mas talvez mais natural para vocês, isso corresponde? Corresponde a você ter um feixe de átomos de hidrogênio, vamos supor que você tem um monte de átomos de hidrogênio aqui viajando no espaço, e você mede a energia desses átomos. Então aqui, medir energia. Então isso aqui é um aparelho que vai medir a energia do elétron nesses átomos. E vamos supor que esse experimento vem, os elétrons vêm, passam por esse meu medidor de energia, e o meu resultado experimental é que 100% dos elétrons tinham energia igual à energia do orbital 1s, tá? Ou seja, todos os elétrons foram, quando você mediu a energia deles, apareceu a mesma energia igual à energia do orbital 1s. Ou seja, o experimento feito para cada um desses átomos de hidrogênio foi um experimento que resultou na mesma coisa. Então essa é a analogia aqui em cima, que você fez um experimento que mediu uma propriedade física do sistema, e todas as medidas da polarização de todos esses fótons resultou na mesma coisa, todos tinham a mesma polarização. Então essa é a analogia. Nesse caso, o que significa isso? Que a função de onda que descreve esses hidrogênios aqui é uma autofunção de onda do operador de energia total. De tal maneira que autofunção? Autofunção correspondente à energia ao orbital 1s. Então, de tal maneira que toda medida que eu faço sobre esse sistema vai resultar na própria energia do orbital 1s para cada em todas as medidas experimentais que eu fizer. Então aqui é a mesma analogia. Agora o que eu estou querendo dizer para vocês é que isso pode não ser assim, tá? Pode ser que eu faça um experimento com átomos de hidrogênio, mesma coisa, eu jogo aqui um feixe de átomos de hidrogênio e faço uma medida aqui de energia, vou colocar assim, ó, qual que é a energia? E eu observe que 30% das minhas medidas deram a energia do orbital 1s,
e 70% das minhas medidas resultaram na energia do orbital 2s, por exemplo. Então, as medidas de energia não resultam sempre no mesmo resultado. Então, isso significa que a função de onda que descreve esses hidrogênios aqui, φ de x, ela vai ser uma combinação, tá? Podemos escrever isso aqui de maneira diferente, mas eu vou escrever explicitamente. Ela vai ser uma combinação das funções de onda de onda 1s e 2s, tá? E nesse caso, se ela for uma combinação dessas duas funções de onda, ela não é uma autofunção, nesse caso aqui. H aplicado na função de onda não resulta numa energia vezes a função de onda, porque esse valor de energia aqui, ele só pode ser ou a energia do orbital 1s ou a energia do orbital 2s. Ela não pode ser 0,7 e de 1s mais 0,3 e de 2s, tá? Isso aqui não é um resultado possível. Esse aqui é um resultado possível só do ponto de vista estatístico. Tá? Então, se a função de onda, mesmo que a função de onda não seja uma autofunção do operador da propriedade que você está medindo, você só vai observar os valores associados aos autovalores da propriedade que você está medindo, tá? Porém, com proporções que vão corresponder, isso tem a ver com o próximo postulado, com proporções que vão corresponder às contribuições que as autofunções têm para a constituição daquele sistema. O que isso tem a ver com os fótons, né? Porque aqui assim a gente olharia para esse resultado, né? E acho que qual que seria uma explicação natural para esse resultado? Ó, tem alguém bem atento aí para me dizer, tá bom, você fez a medida de energia, 30% das medidas deram energia do orbital 1s e 70% das medidas deram energia do orbital 2s. Então, que explicação vocês dariam para esse resultado experimental? Se você tem um feixe de hidrogênios, né? Qual que seria a maneira mais clássica de interpretar esse resultado? Tem um feixe de átomos de hidrogênio, ou seja, você vai ter um monte de átomos de hidrogênio e você vai mediu a energia de um elétron de um deles, deu 1s, do outro deu 2s, do outro deu 2s. Qual que seria a explicação natural, a explicação clássica para esse resultado aqui? Se alguém puder responder aí. Como é que eu faço um monte de experimentos e uma parte desses experimentos dá um resultado, a outra parte desses experimentos dá outro resultado, classicamente? Como isso poderia acontecer classicamente a partir desse feixe de átomos de hidrogênio? Imagine que se a gente tem aqui bolinhas azuis e vermelhas, eu estou medindo a cor e 30% deu vermelha, 70% deu azul. Qual que é o resultado? Qual que é a maneira que a gente imagina que é o conjunto original? Uma mistura dos dois. Uma mistura. Vai ser... Alguns hidrogênios vão estar com elétron... Isso mesmo, pode falar. Bom, acho que ela perdeu a conexão, mas é isso aí, né? Seria uma mistura das duas coisas, né? A maneira como a gente interpretaria esse resultado seria: alguns hidrogênios estão com os elétrons no orbital 1s, outros hidrogênios estão com o elétron no orbital 2s. Né? Essa seria a maneira natural de interpretar esse experimento. Porém, não é o que acontece, tá? Também pode ser um caso sim, você poderia construir um sistema assim, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de que... Tudo bem. A gente está falando que todos esses hidrogênios são iguais, tá? Eles são iguais. Ou seja, não tem hidrogênios de um tipo e hidrogênios de outro tipo nesse conjunto. A gente está falando de uma situação de todos os hidrogênios foram gerados exatamente da mesma forma e esse resultado aqui é possível. E ele é possível porque a característica desses átomos de hidrogênio é que eles não são do que os elétrons dos átomos desses átomos de hidrogênio,
é que eles não estão nem no orbital 1s, nem no orbital 2s. Eles estão numa coisa que é uma mistura desses dois orbitais, e a medida experimental faz o sistema, quando você faz essa medida experimental, quando você tenta medir qual que é a energia de cada um dos elétrons, de cada um desses átomos, você vai observar uma coisa ou a outra com uma resposta de natureza probabilística associada à contribuição desses estados para a função de onda que compõe cada um desses átomos de hidrogênio individualmente. Tá? Isso aqui a gente está falando de uma coisa, na verdade, similar à medida da posição de um elétron no átomo, né? A posição do elétron do átomo, né? A gente já falou isso já de maneira bastante intensa, né? Se a gente tem aqui o núcleo de um átomo e a gente vai medir o elétron, e a gente vai medir aqui o elétron está aqui, né? A gente desenha desse jeito aqui o elétron no átomo. Se a gente vai medir a posição do elétron ali, né? A gente vai fazer uma medida experimental e a gente vai chegar, o elétron vai ver ele aqui. Depois faz outra medida experimental para outro átomo, vai ver ele aqui. Depois faz outra medida experimental e vai ver ele aqui. Isso não significa que no primeiro átomo o elétron estava aqui, no segundo átomo o elétron estava aqui, no terceiro átomo o elétron estava aqui. Os três átomos eram iguais. Só que o elétron pode se manifestar no momento da medida, surgir no momento da medida nessa posição ou nessa posição, com probabilidades associadas a como a função de onda é no espaço em cada uma dessas posições. Aqui a gente está falando da mesma coisa, né? Só que em vez de medir posição, a gente está medindo energia. A gente está dizendo que a função de onda que descreve cada um desses átomos de hidrogênio individualmente, quando você faz uma medida dessa energia, você obtém um resultado intrinsecamente probabilístico, que pode ser a energia de um estado ou a energia do outro estado, com probabilidades relacionadas com as características dessa função de onda que descreve cada um desses hidrogênios específica individualmente. Tá? Você tem que pensar isso como uma coisa do tipo da medida da posição do átomo e não como se fossem átomos diferentes, cada um com a sua propriedade individual diferente. Por que eu falei do fóton, né, aqui em cima, né? Porque se você agora, porque no caso do fóton isso é muito evidente, né? Porque aqui eu fiz uma medida e eu medi a polarização do fóton e eu observei que todos os fótons têm a mesma polarização. Então eu confirmei que os fótons são iguais, tá vendo? Nessa primeira medida experimental aqui que eu fiz, eu confirmei que os fótons são todos iguais, né? Que os fótons são iguais. Tá confirmado, os fótons são todos iguais, todos têm a mesma polarização, porque todos passaram por esse polarizador vertical. E aí eu pego e coloco um polarizador inclinado 45 graus em relação àquele polarizador vertical. Vocês sabem o que vai acontecer agora? O que vai sair do lado de cá? Qual que é a intensidade da luz que sai do lado de cá? Ou qual que é a porcentagem dos fótons que passa por esse polarizador? Num polarizador está polarizado a 45 graus. Se estiver polarizado 90 graus, quanto passa? Que proporção dos fótons passa? 100. Se tiver polarizado, vamos lá. Se tiver polarizado, ó, os fótons estão todos, só para eu formular a pergunta direitinho para a resposta vir direitinho. Então, o polarizador está na vertical. Se eu tivesse colocado um polarizador na horizontal agora, quantos fótons passariam? Nenhum? Nenhum. Então, se o primeiro polarizador está vertical e eu coloco agora um polarizador completamente ortogonal ao primeiro polarizador, não passa nenhum. Então, tudo bem. Também não é incompatível com o fato de que todos os fótons são iguais. Aqui passou todo mundo. Se eu coloco um polarizador horizontal, não passa ninguém. Os fótons são todos iguais, todos têm polarização vertical. Mas tudo bem, então o que acontece se eu coloco um polarizador a 45 graus? E aí quem não tem a menor ideia disso, coloca no YouTube lá, polarização da luz, que vai ter 1000 vídeos diferentes mostrando esse experimento com lentes de óculos polarizadas, né? Mas qual que vai ser a intensidade da luz que vai sair do polarizador que está orientado a 45 graus em relação ao polarizador vertical?
50% da intensidade inicial? Isso, 50% da intensidade inicial. Então esse é o resultado experimental, tá? Que é fácil de fazer. Como eu falei, é um experimento muito fácil de fazer. Então, o que significa que 50% da intensidade inicial a gente tem no resultado dessa medida? Que metade dos fótons passou. Então, metade dos fótons atravessou. Metade dos fótons passou pelo polarizador. Mas, voltando para trás, né, no nosso experimento, aí que vem a questão, né? Vamos chamar a atenção para isso de novo, ó. Os fótons eram todos iguais e só 50% deles passou pelo polarizador. Isso significa que o fóton pode passar ou não por esse polarizador por uma questão intrinsecamente probabilística, tá? Porque se eles são todos iguais antes, por que um passa e o outro não passa? Entendeu? O que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui é que isso é uma medida, uma nova medida experimental, tá? Essa é uma nova medida experimental, e essa nova medida experimental corresponde a um operador, e a única coisa que você pode observar como resultado dessa operação são os autovalores desse operador. E o autovalor desse operador é um fóton, a autofunção, as autofunções desse operador são os fótons orientados a 45 graus. Ou seja, com a mesma polarização, com a polarização na mesma direção do polarizador. Porque os fótons que saíram agora, esses 50% de fótons aqui, eles têm polarização de 45 graus. Eles mudaram no momento da medida, né? Os 50% dos fótons que saíram daqui foram fótons que agora estão com uma polarização a 45 graus. Então você fez uma medida experimental e a única coisa que você pode observar é a autofunção dessa medida experimental, que é um fóton a 45 graus, com uma polarização de 45 graus. Bom, só que nesse caso, os fótons tinham uma polarização original que era vertical. Então, originalmente, a função de onda que descrevia esses fótons aqui não era uma autofunção desse operador de 45 graus. Não era uma autofunção. Então você vai observar ou esse operador, ou o fóton saindo com 45 graus, que é a autofunção desse novo operador, ou o fóton desaparece. E aí isso acontece aqui com 50% de probabilidades. Tá? Então, não é tão evidente que o fóton é uma função, eu sei, mas o experimento é muito simples, então é interessante pensar nesse experimento. Então vamos voltar para o que o postulado falou explicitamente, para voltar para fazer essa correlação. Falando que os únicos valores observáveis são os autovalores do operador correspondente. Então, se você vai fazer uma medida de uma propriedade experimental, você só vai observar os autovalores dessa propriedade experimental que você está medindo. Ainda que a função de onda do seu sistema não seja uma autofunção desse operador. E se a autofunção de onda não for uma autofunção desse operador, a medida vai fazer com que a sua função de onda se transforme em uma função que é a autofunção do operador, com uma probabilidade que corresponde à contribuição que as autofunções têm para a constituição da função de onda total do sistema. Tá? Obviamente eu sei que eu estou falando aqui uma coisa que está um pouco com um passo à frente da descrição que a gente já entende, mas eu estou apresentando os conceitos. Como eu falei para vocês, por isso que foi aquela introdução no começo da aula, a gente vai, pouco a pouco, naturalizar essas regras fazendo exemplos, né? A gente vai jogar esse jogo de seguir essas regras, aplicar essas regras em diferentes sistemas e ver o que vai acontecendo. E é a verificação experimental da aplicação dessas regras em diferentes coisas que vai fazer a gente sentir que está entendendo como funciona a mecânica quântica, tá? Ou seja, é aprender a jogar esse jogo. Então eu estou afirmando para vocês que a gente faz uma medida experimental, então a função de onda pode ou não ser uma autofunção do operador da medida que você está fazendo. Se for, você só observa como resultado o autovalor associado àquela autofunção.
Se não for, você vai ter um resultado intrinsecamente probabilístico com contribuições que dependem da natureza da função de onda sobre a qual você fez a medida. Tá? Isso vale para a energia total, vale para a posição, vale para a velocidade, vale para o momento angular, vale para qualquer propriedade do sistema que você fizer. Quarto posto. Oi, alguém que perguntou? Poderia dar 100%, tipo, ao invés de 50%? Vamos lá. Depende da medida que você faz, né? Aqui, nessa medida em particular, a primeira, se você, vamos supor que você não conhece a polarização dos fótons, a primeira medida que você faz pode sair 100% aqui. Entendeu? Porque os fótons tinham uma polarização vertical antes da medida. Mesmo que você não soubesse disso. Então você pode colocar, se os seus fótons, se a luz incidente é polarizada, você pode não saber qual que é essa polarização. Aí você pode girar o seu polarizador até ver, olha só, nessa orientação todos os fótons passam. Então a luz original é polarizada 100% nessa direção. O que confirma que os fótons são todos iguais. Ou seja, que todos aqueles fótons que estão vindo dessa fonte desconhecida são idênticos, porque todos têm a mesma polarização. Então, deixa eu ver se eu consigo falar a minha dúvida. Você falou agora no final que a medida faz com que a autofunção se transforme, né? Para checar naquela autofunção nova, do valor novo. Isso. E todos os fótons são iguais. Por que a medida não transforma todos, entendeu? Não, então, justamente, porque não é assim que a mecânica quântica funciona. Tá? Cada fóton individualmente, ele vai atingir o segundo polarizador, tá? Ele vai atingir o segundo polarizador, e o resultado dessa segunda medida aqui, que é um polarizador que não está orientado na mesma direção da polarização dos fótons, é um resultado de natureza probabilística. Probabilístico, tá? É um resultado de natureza probabilística. Metade dos fótons vai passar, metade dos fótons não vai passar. A metade que passa sai polarizada em 45 graus. Tá? Então, esse é um resultado de natureza intrinsecamente probabilístico da mecânica quântica. Então, não tem, assim, eu não tenho uma resposta de por que isso é assim. A resposta é, isso é assim. Essa é uma das regras do jogo que a gente vai colocar. E a gente vai ver que isso se verifica na prática. Tá. Mas é necessariamente metade ou não? Quando é 45 graus né? Nesse experimento específico Então, se os fótons estão orientados com uma polarização vertical e você coloca um polarizador a 45 graus, passa a metade. Se você coloca um polarizador a 90 graus, não passa nenhum. E se você coloca um polarizador em ângulos de, sei lá, menos do que 45 graus, vai passar menos que a metade. Enfim, tem a ver com isso. Tá, entendi. Obrigada. Então, mas é um resultado de natureza, é assim que as coisas são na mecânica quântica. Enfim. Professor, Oi. Esse exemplo que o senhor deu tem a ver com mais ou menos com o princípio de incerteza, que nem aquele exemplo dos spins não orientados, que tem a ver. 50% ou não? Tem a ver. Tem relação, né? O experimento da polarização do fóton é similar ao experimento de spins, né? É que no experimento de spin é uma coisa, assim, é mais difícil de fazer essa analogia, mas é a mesma coisa. Você pode medir o spin na direção Z e depois medir o spin numa direção diagonal com Z, por exemplo, né? Não totalmente ortogonal. E aí você vai ter spins nessa direção diagonal que vão aparecer com cada partícula. Quando você fizer essa medida de spin numa direção diagonal, vai aparecer com um spin orientado de maneira diferente, com um resultado de natureza probabilística similar a desse experimento aqui. Agora, é um experimento parecido com o do spin nesse sentido, só que aqui a gente não está falando do princípio de incerteza diretamente, tá? A gente está falando de que o resultado dessa medida experimental é probabilístico. O princípio de incerteza é uma coisa que relaciona o resultado experimental de fazer duas medidas de duas propriedades correlacionadas, né? Aqui a gente está medindo uma propriedade só, por enquanto. Tá? E o resultado é intrinsecamente probabilístico com resultados observáveis que têm essa característica de serem quantizados e serem os autovalores da conta correspondente.
Entendi. Tá? Beleza, obrigado, professor. A diferença fundamental, eu vou repetindo, né? Acho que até ficar mais claro. A diferença fundamental é que, num caso, aqui a gente está falando de uma propriedade só. Para falar de princípio de certeza, a gente tem que falar da medida sucessiva de duas propriedades, tá? Para comparar o que acontece em termos de precisão na medida de cada uma delas. Então é um pouquinho diferente. Professor, eu estou confuso. Ainda Ainda mais bem. É para com essa, saber. com essa frase aqui. É φ de x que fala, né? Φ de x. Então fala se φ de x é autofunção de h, φ de x pode não ser autofunção de h? Não, são duas. Peraí, talvez. Aqui continua assim, então vou fazer um quadrado aqui. Peraí. Se φ de x é autofunção de h, quando você faz a conta de h sobre φ de x, você obtém a energia associada a essa φ de x vezes a própria φ de x, tá? Então essa é a primeira coisa, que é uma linha assim, né? Do começo ao fim. Se φ de x for uma autofunção de h, fazer a conta h aplicado em φ de x vai resultar num número, que é o valor da propriedade correspondente a φ de x, do operador h, da conta h, multiplicada pela própria φ de x. Agora, o que a segunda é uma outra frase, que é que φ de x pode não ser autofunção de h. Se φ de x não é autofunção de h, então não acontece isso aqui. Fazer h aplicado a φ de x não resulta numa constante vezes φ de x. Tá? Não dá isso. Não dá uma constante vezes φ de x. Tá? Se ela não é uma autofunção. E aí a pergunta é o que dá essa medida, né? Porque se φ de x é uma autofunção de h, a medida experimental vai dar, se for, vai dar a energia associada a essa função, tá? H é o operador hamiltoniano de energia total. Então, se φ de x é a autofunção de h, o resultado é a energia associada a essa função. A pergunta é, se a φ de x não é a autofunção de h, o que acontece? Né? Esse é o que a gente vai querer entender. Entendi. E na verdade, o que seria o autovetor? O autovetor é a autofunção. Autovetor é o nome que a gente usa quando a gente está falando de matrizes e autofunção quando a gente está falando de operadores em dimensão infinita. É a mesma coisa. Eu, às vezes, provavelmente, talvez vou falar uma palavra ou a outra de maneira intercambiada. É a mesma coisa, tá? É que o autovetor a gente usa quando são vetores e matrizes e autofunção quando a gente está falando das funções de dimensão infinita e de equações diferenciais de autovalores. Ah, tá. Entendi. Obrigado. Bom, então, dada essa discussão toda, né, a gente vai colocar rapidinho aqui, né, sem muito mais detalhes, quais são os outros dois postulados, tá? E a gente discute com mais detalhes à medida que a gente for treinando eles. O quarto postulado é o seguinte, né, que o valor médio observado em uma série de medidas é calculado por valor médio, e a gente usa essa notação aqui para valor médio, é igual a integral sobre todo o espaço da função de onda, operador correspondente a essa propriedade, função de onda integrado sobre todas as posições possíveis do espaço. Tá? Aqui com um detalhe que a gente vai discutir mais para frente, aqui tem um asterisco, e esse asterisco vai estar aqui, não é só para chamar atenção, tá? Esse asterisco aqui significa que isso aqui é o complexo conjugado da função, que para a gente, na verdade, vai ter pouca importância, porque a gente quase nunca vai trabalhar com funções complexas, mas as funções de onda, elas podem ser complexas, no sentido que elas podem ser números complexos, funções complexas com raiz de menos 1 no meio. Tá? Então, nesse caso, precisa usar o complexo conjugado da função aqui. Quando aparecer um exemplo disso mais para frente, a gente fala disso, não precisa se preocupar com isso agora. Tá? Mas se a função é real, aqui não tem essa parte complexa, isso aqui é φ a φ sem nenhuma diferença.
tá? Depois a gente fala com mais detalhes disso. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte aqui, né? Que aqui a gente está vendo, né, que a função de onda pode não ser uma autofunção. Então você vai observar um resultado ou outro, dependendo de uma natureza probabilística da medida. Então, se a função pode ou não ser uma autofunção e tem uma natureza probabilística no resultado dessa medida, o que a gente poderia é tentar prever qual que é a média de sucessivas medidas, né? E a média de sucessivas medidas a gente vai calcular usando essa fórmula aqui. Isso aqui decorre daquele postulado de Born. O que era o postulado de Born? O postulado de Born era que a densidade de probabilidade de observar o sistema numa determinada posição era proporcional ao quadrado da amplitude da onda, que é igual a φ ao quadrado da onda, tá? Então, isso aqui decorre desse postulado, porque no caso particular, por exemplo, é uma generalização daquilo ali. No caso particular em que a função de onda é uma autofunção, se a gente tem que A aplicado em φ dá um número, que é o Azinho, que é o valor da propriedade, vezes a própria φ, por exemplo, se fosse energia, H aplicado em φ dá energia vezes φ. Aqui a gente está generalizando essa ideia, né? Qualquer propriedade aplicada em φ, se φ é uma autofunção dessa propriedade, vai dar um número, A, vezes a própria φ. E a gente vai substituir aqui em cima, a gente vai ter isso aqui, ó. Média de A é igual a integral sobre todo o espaço, de φ a φ integrado sobre todo o espaço. Isso aqui vai ser integral de φ Azinho φ, porque A aplicado em φ dá A vezes φ, integrado sobre todo o espaço. Isso vai dar, esse Azinho é um número real, já falamos disso, é um alto valor, né? Então é um número real, pode sair para fora da integral, então isso aqui vai dar Azinho integral de φ ao quadrado sobre todo o espaço. E a integral do quadrado da função de onda sobre todo o espaço, né? Dada a interpretação de Born, isso aqui é igual a 1, porque é a integral da probabilidade da densidade de probabilidade de encontrar a partícula em qualquer região do espaço, integrado sobre toda a região do espaço. Então, nesse caso aqui, dá A. Então, a gente está dizendo que se a função de onda é uma autofunção do operador, e você faz múltiplas medidas, a média das medidas dá o próprio valor do autovalor. Tá? Que é o que a gente acabou de dizer lá em cima, né? Que esse é o caso simples, né? Se a função é uma autofunção do operador, toda medida vai resultar no mesmo A. Então, a média tem que ser o próprio A, que é a conta que deu aqui. A coisa vai se complicar se a função não for uma autofunção do operador. E aí essa conta aqui, que vai ser essa média, vai dar um resultado diferente. Vai dar um resultado que vai ter uma relação, isso a gente vai ver depois, vai ter uma relação com qual que é a contribuição de cada autofunção desse operador para a construção da função de onda que descreve o sistema. Então, o quarto postulado, ele diz para a gente qual que é a média de uma série de medidas observáveis que você faz no seu sistema, e te dá uma fórmula para fazer essa medida, esse cálculo dessa média. E ele decorre da interpretação da função de onda como do quadrado da função de onda, como uma densidade de probabilidade de encontrar a função de onda em cada condição. Tá? Então, essa é a quarta regra. E para terminar, o quinto postulado, tá? Que é um postulado meio necessário, mas, enfim. A gente falou que existe uma função de onda. Primeiro postulado, existe uma função de onda, né? Vamos lá. Aqui, vamos lá em cima. Primeiro postulado, existe uma função de onda que descreve o sistema. Segundo postulado, eu posso fazer uma conta sobre essa função de onda para obter uma propriedade física. Terceiro postulado, essas medidas físicas vão dar determinados resultados que são quantizados necessariamente. Quarto postulado, existe uma maneira de calcular a média das propriedades físicas que eu estou obtendo, seja a função de onda uma autofunção do operador ou não. Esse é o quarto postulado.
E o quinto postulado é de onde eu tiro essa função de onda, no fim das contas, né? A gente falou que tem que ter uma função de onda, que dá para fazer um monte de contas sobre ela para obter resultados experimentais, mas tudo bem, de onde sai essa função de onda? Bom, o quarto postulado é um postulado que, no fundo, é o que a gente vem fazendo. Diz o seguinte, que a função de onda evolui no tempo. A gente está dizendo quem é essa função de onda. E no espaço, de acordo com a equação de Schrödinger de acordo com a equação de Schrödinger. E aqui a equação de Schrödinger, eu vou botar um parênteses, a equação de Schrödinger dependente do tempo, que a gente vai falar dela, dependente do tempo, tá? A gente não falou dela ainda, mas vai falar, mas não introduz nenhuma complicação muito grande para a gente isso. Mas o quinto postulado diz o seguinte, bom, se precisa existir uma função de onda, e a partir dessa função de onda eu posso calcular todas as propriedades do sistema, seguindo as regras dos outros postulados, essa função de onda tem que ser descrita por alguma equação. E o que a gente está dizendo é isso, tá bom, existe uma coisa que é a equação de Schrödinger, que é o que descreve, é a equação cujas soluções nos dizem qual que são essas funções que são a função de onda, né? Essas funções de onda, o que elas são? Como eu calculo elas? Eu calculo elas resolvendo a equação de Schrödinger, dependente no tempo ou independente do tempo. Eu descubro quem são as funções de onda resolvendo essa equação, tá? Então, esse é o quinto postulado que diz que é o postulado, que é a equação de Schrödinger postulada. Olha, é a equação que diz que é essa aqui, né? H psi, né? Só que um pouco mais geral. H psi de xt igual a, na verdade aqui não é energia, ela vai ser assim, quer ver? Ela vai aparecer um pouquinho mais complicadinha. Ela vai aparecer assim. E H cortado, derivada em relação ao tempo de psi de xt. Essa é a cara geral da equação de Schrödinger, onde a gente trocou a energia por uma derivada em relação ao tempo. A gente vai entender isso mais para frente, tá? Não é complicado não, mas a gente vai fazer uma separação de variáveis e chegar naquela equação que a gente está acostumado a ver, tá? É relativamente simples, aqui é i, tá? I, raiz quadrada de menos 1, então existe um termo complexo aqui na função. Tá, mas o que a gente está dizendo é que, bom, é isso aí, a maneira de obter essas equações, existe uma equação, que é uma equação que vai descrever, cujas soluções descrevem o sistema físico que eu estou querendo estudar. E o sistema físico que eu estou querendo estudar vai estar determinado pela natureza desse H. Esse H vai ter um termo no início, né, que tem a ver com, lá, no caso simples, lá tem um menos H quadrado ao quadrado sobre 2m, então, tá vendo, a massa da partícula está aqui. Então, tem uma parte desse H que descreve o sistema, relacionando ele com a massa da partícula. E nesse aqui também tem um termo, que é qual que é a energia potencial a qual esse sistema está sujeito. Então, isso aqui essencialmente vai dizer quem são as partículas, que partículas, né? Que partículas estão nesse sistema. E isso aqui vai dizer o potencial ao qual essas partículas estão sujeitas. Tá? Então, isso aqui vai ser a formulação geral da equação de Schrödinger, que se a gente souber formular ela para os diferentes sistemas físicos e a gente souber resolver, que a gente pode ou não saber resolver em cada caso, mas se a gente souber resolver, a gente vai obter a tal da função de onda a partir da qual é possível fazer todas as medidas, dado que a gente está postulando que existem operações na mecânica quântica que correspondem a todas as medidas experimentais. É isso aí, e a gente vai discutir todas essas coisas aqui, agora tentando se acostumar, né? Se acostumar, entender essas regras da mecânica quântica para a gente saber jogar o jogo de entender a mecânica quântica para fazer previsões desses experimentos, previsões a partir dessas regras
e aí comparar com resultados experimentais, que é o que vai validar esse conjunto de postulados como uma descrição do que acontece na natureza.